Bom, antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de relembrar só um pouquinho das últimas aulas. Nós, nas últimas aulas, estávamos estudando a lei de Coulomb, na verdade, como que se calcula a força elétrica. Então, só recapitulando rapidamente, para a gente poder realmente entender o que significa campo elétrico, vamos lembrar um pouquinho do que nós estávamos vendo. A ideia que nós tínhamos é o seguinte: imagina que eu tenho duas cargas. Vamos imaginar uma positiva e uma negativa, e quando elas estão a uma certa distância uma da outra, existe uma força, nesse caso, de atração entre elas, ok? E essa força a gente podia calcular pela lei de Coulomb, onde F era igual a K0, o valor da carga A, o valor da carga B, tudo isso dividido pelo quadrado da distância que separa essas duas cargas. Isso aqui nós vimos na aula anterior. A pergunta que a gente tem que responder hoje é a seguinte: como que uma carga que não tem consciência, como um ser vivo, né? Nem todo ser vivo tem consciência, mas os que têm, né? Como que uma carga elétrica consegue saber que existe uma outra carga elétrica de sinal oposto ou de sinal igual para que ocorra essa interação? Como será que ela consegue perceber, entre aspas, a existência dessa carga? Então, se você for olhar a teoria da relatividade de Einstein, e ela demonstra que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, essa interação, essas duas cargas, ela não é um fenômeno instantâneo. Então, o que acontece? Aí que entra, na verdade, a ideia do campo. Então, a carga, ela consegue perceber a existência de uma outra carga por causa que cargas elétricas geram uma coisa que a gente chama de campo elétrico. É algo análogo ao campo gravitacional. Um objeto de massa gera ao redor dele um campo gravitacional. Quanto maior for esse campo, maior mais um objeto que está dentro desse campo vai ser atraído, mais ele vai ser atraído, ok? Então a ideia é essa. Eu vou apagar isso daqui, porque isso aqui foi da aula passada. Eu quero trazer algo novo. Então qual que é a ideia? Vamos retomar aqui. Uma carga, mas já que esse pontinho aqui, ok? Eu tenho uma carga aqui que eu vou chamar de carga, por enquanto, tá? Positiva mais que. E ao redor dela, só que aqui eu estou desenhando em duas dimensões, e eu quero que você tenha em mente que na verdade isso aqui são em três dimensões, tá ok? Tá? Então ao redor dela, ela vai gerar um campo, e esse campo vai estar fazendo o quê? Se eu colocar uma partícula aqui dentro, vamos imaginar uma partícula de prova, deixa eu colocar aqui, deixa direitinho aqui. Se eu botar, por exemplo, aqui ó, uma carga de prova aqui, Qzinho, também positiva, ok? O que vai acontecer? Como essa aqui é positiva e como essa é positiva, elas estão interagindo nesse campo, então a transmissão da informação que elas podem interagir vai fazer com que a carga Qzinho tenha uma força, ó, atue sobre ela uma força elétrica, no caso de repulsão em relação a essa carga. Obviamente a carga Qzinho também gera um campo em relação a ela. Então qual que é a ideia dessa força? Essa força elétrica que vai estar atuando nessa carga de prova que eu coloquei, interagindo nesse campo, vai ser dada da seguinte maneira: a força elétrica, F, vai ser igual ao valor da carga de prova, ok? Qzinho, que multiplica a intensidade do campo elétrico, ok? Então, ó, e esse campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, assim como a força também é uma grandeza vetorial. Perfeito? Então, se eu quisesse, por algum acaso, isolar o campo elétrico aqui, Ezinho, o E aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser F sobre Q, correto? E aí vai ficar bem fácil. A unidade de campo elétrico vai ser a seguinte: campo elétrico é a força dividida pela carga. Qual que é a unidade no SI que a gente mede força? Newtons, não é isso? Dividido, portanto, qual que é a unidade no SI que a gente mede carga elétrica? Coulombs. Então, o campo elétrico é dado pela seguinte unidade: newtons por coulomb. Legal? Então, essa é a ideia, tá? Então, voltando, ideia, o que é o campo? O campo é uma região abstrata do espaço, onde, gerado por uma carga elétrica, onde se colocar uma outra carga elétrica, ela vai ficar sobre a ação dessa interação, vai ocorrer uma interação entre essas duas cargas. E aí sim, aquela força de atração ou de repulsão vai poder estar existindo, porque assim elas estão se comunicando, ó, é de atração ou de repulsão. Então, de maneira geral, o que a gente pode falar? A gente vai dizer o seguinte, ó,
vou desenhar dois quadradinhos aqui, vou até fazer bonitinho para você, ó. Vou representar duas cargas diferentes, ok? Então, imagina uma carga de sinal positivo e uma carga de sinal negativo. Cargas de sinais positivos geram linhas de campo imaginárias, são linhas que a gente não consegue ver, são linhas de campo de afastamento, ó. Tá? Então, carga positiva gera um campo de afastamento. A gente vai representar esse campo por linhas de indução, tá? Linhas de campo, melhor dizendo, tá? Que saem da carga positiva e vão em direção ao infinito, ó. Perfeito? Quanto maior for a intensidade da carga do campo elétrico, maior vai ser a quantidade de linhas que a gente vai ter que desenhar. Tá? Então, cargas positivas geram campo de afastamento. Pelo contrário, o que acontece? Cargas negativas geram um campo de aproximação. Então, ó o que eu vou desenhar. Está chegando aqui agora na carga negativa. Ok? Então, ó, mais uma aqui. Da mesma forma como nós fizemos naquela lá. Todas elas chegando na carga negativa. Então, ok? Qual é a diferença de uma carga positiva e uma negativa? A carga positiva gera um campo, então, afirmando novamente, de afastamento. E a negativa gera um campo de aproximação. Ok? Bom, então é o seguinte. E se, a partir de agora, eu tenho a distância entre essas duas cargas e a partir da distância eu desejo calcular qual é o valor dessa força, né, dessa força F de aproximação, né, em que elas vão estar se atraindo ou se repelindo. Será que tem como a gente fazer isso? Tem. Então eu vou apagar isso daqui pra gente, tá? Vou apagar e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou trazer a mesma situação, tem um pontinho aqui. A partir dessa carga que está aqui nesse centro, vai se gerar um campo, certo? E esse campo, a gente vai perceber uma coisinha logo, logo, tá? Vamos imaginar que aqui essa carga que está gerando esse campo, eu vou chamar de carga mais Q. Daqui até aqui eu tenho uma certa distância D, e nessa distância D eu coloco uma carga Qzinho, assim como a gente tinha feito antes, tá? E ela vai ficar então sobre a força de repulsão, porque as duas são positivas, ok? Como que eu consigo calcular com a ideia da distância? Bom, o que a gente tem? A gente viu ali que força é igual o valor da carga de prova vezes o campo, e a gente sabe também que pela lei de Coulomb, força pode ser dada por K0, que é a permissividade elétrica do vácuo, que multiplica o valor das cargas, nesse caso eu vou chamar de Qzão e Qzinho, Qzão vezes Qzinho, tudo isso dividido pelo quadrado da distância que separa essas duas cargas, não é isso? Bom, se ambas, né, são F é igual a Q vezes Z, Qzinho vezes Z, e F também é igual a K0, Qzão, Qzinho dividido por D quadrado, se eu igualar as duas, né, porque as duas são F, então se isso aqui é uma igualdade, sendo uma igualdade, eu posso afirmar então que Qzinho vezes o campo tem que ser igual a F. E F é igual a K0, que multiplica a carga, Qzão, Qzinho, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. Se você reparou já, você está vendo aqui, ó, que a carga Qzinho, ela se repete dos dois lados da equação. Ou seja, se eu passar para lá esse Qzinho dividindo, vai ficar Qzinho sobre Qzinho e isso vai me dar 1 de resposta, não é verdade? Tá? Vai me dar 1 de resposta. Então deixa eu só arrumar aqui pra gente. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu vou reescrever e afirmar para você então que o campo elétrico E, certo? Pode ser calculado como K0, que multiplica o valor da carga elétrica que está gerando esse campo dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, se eu quiser saber qual que é o valor do campo elétrico em qualquer ponto do espaço, se eu souber essa distância, eu posso calcular, porque
esse campo vai depender da distância, que está dividindo, portanto, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo, e também da carga elétrica, que está gerando esse campo. Portanto, quanto maior for o valor da carga elétrica, já que está no numerador, está aqui em cima, né, maior vai ser o campo. A gente pode tentar transformar isso num gráfico. Ó que legal que vai ficar, ó. Se eu tentar reproduzir para você aqui embaixo o valor do campo elétrico, olha que horror que ficou, o valor do nosso campo elétrico, o valor de E. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só... O valor do campo elétrico, cuja unidade é newtons por coulomb, pela distância, que é dada em metro. A gente não pode esquecer disso aqui, tá? Bom, então o que nós vamos ter aqui? Quando a distância é d, certo? Eu vou ter um valor de E. O valor vai dar E. O que isso me implica? Que eu vou ter um ponto aqui no espaço, bem aqui. Se eu dobrar a distância, se eu fizer 2D agora a distância, essa distância ela vai ter que estar ao quadrado, correto? Resultado disso, que vai dar 2 ao quadrado, 4D quadrado. Ou seja, aqui embaixo, a partir de agora tem um 4. O meu campo elétrico fica 4 vezes menor. Então aqui ó, é E, aqui vai ser E sobre 2, e a metade da metade vai ser o nosso E sobre 4. Então, quando eu dobro a distância de D para 2D, o meu campo elétrico fica reduzido 4 vezes. Se eu triplicar a distância, vai ficar 3D ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. D ao quadrado é D quadrado, o que significa que aqui embaixo agora vai ter um 9. Então, o campo fica reduzido 9 vezes. A gente vai ter um E sobre 9 por aqui. Então, vou ter um 3D aqui, tripliquei a minha distância e tenho esse ponto. E assim por em diante. Se eu botar um 4D aqui, vai ficar 4 ao quadrado, 16. E sobre 16. E quando a gente tentar traçar uma curva aqui, ó, para representar isso, olha só o que vai acontecer. Deixa eu tentar fazer bem bonitinho, ó. Nossa senhora, horrível, né? Pera aí, vamos lá. Ó, eu tenho algo desse tipo aqui. O finalzinho ficou feio. Certo? Eu tenho aí uma diminuição exponencial do valor do meu campo. Ok? Então, para 4D, a gente já sabe que vai ficar ao quadrado. 4 ao quadrado vai cair 16 vezes. Ele vai reduzir 16 vezes. Quando eu quintuplicar a distância, ele vai reduzir 5 ao quadrado, vai ficar 25 vezes menor, e assim por em diante. Ok? Então, só para formalizar um cálculo matemático com números dentro disso tudo aqui, eu vou dar uma limpada para a gente, aqui ó, nesse gráfico, e vou calcular aqui o que aconteceria com valores reais aí para a gente. Ok? Pagando aqui. Deixa eu trazer para cá. Vamos imaginar então que nesse caso aqui, a minha carga Q tenha valor de 2 microcoulombs e que a distância entre a carga Q e Qzinho, que eu não sei qual é o valor dela, porque também não me interessa, a distância entre essas duas cargas, ou seja, eu quero saber qual que é o valor do campo magnético, do campo elétrico, perdão, a uma distância, por exemplo, de 2 centímetros da carga Q. Qual será então o valor do campo elétrico aí? Então, quando eu penso em campo elétrico, só reafirmando, é um ponto no espaço onde, se eu colocar uma carga de prova, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a influência desse campo, vai interagir com esse campo, vai perceber a presença que existe uma outra carga, e aí ela vai ter uma força de atração ou de repulsão. Então, né, qual será essa força nesse ponto? Então, a gente vai conseguir isso através do campo elétrico, e a gente vai calcular dessa maneira. Então, só lembrando pra gente, primeira coisa, a carga tem valor de 2 microcoulombs. Micro vale 10 a menos 6. Então é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor que a gente precisa. 2 centímetros tem que passar para as unidades do SI. Centímetro tem que passar para metro. 2 centímetros é 0,02 metro, que eu posso escrever como 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Então agora sim eu vou fazer o nosso cálculo aqui. Ó, o campo elétrico E
vai ter valor K0, a gente já sabe que vale 9 vezes 10 a nona, ok? O valor da carga elétrica que está gerando este campo é de 2 vezes 10 a menos 6. Aí você me pergunta, e se ela fosse negativa, 2 vezes 10 a menos 6? Tem que lembrar que as cargas sempre entram em módulo, ok? Tá? Então só me interessa o sinal positivo. Se ela for negativa, eu considero ela como sendo positiva. Bom, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. A distância é de 2 vezes 10 a menos 2 centímetros. Só que isso tudo está ao quadrado, ok? Então, se eu for fazer essa matemáticazinha aqui, 2 vezes 9 vai dar 18. 18 vezes 10. 9 menos 6 vai dar 3. Então, 18 vezes 10 a terceira, dividido por 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes 10. Como que faz o procedimento aqui mesmo, para a gente poder multiplicar, fazer um expoente elevado a um outro expoente? Basta multiplicar esses dois expoentes. Esses expoentes, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, o nosso campo aqui, o campo elétrico, vai ser quanto? 18 dividido por 4 vai dar quanto? Se fosse 18 por 2, daria 9. Como é por 4, é o dobro, então eu tenho que dividir, vai dar metade. Então vai dar 4,5. Então se você fizer a continha aí, você vai ver que vai dar um valor de 4,5. 4,5 vezes 10 elevado a quanto? Um expoente, uma notação científica, né? 10 elevado a terceira dividido por 10 a menos 4. Como que a gente procede aqui? Subtrai esse expoente desse. Então vai ficar assim. 3 menos 4. Então vai ficar menos com menos vai virar mais. 3 mais 4, portanto, nosso expoente vai dar 10 elevado a sétima. Então, o campo elétrico nessa região do espaço, a 2 centímetros de distância da carga elétrica Q de 2 microcoulombs, esse campo vai ser, então, vai ter uma intensidade de 4,5 vezes 10 a sétima, newtons para cada coulomb de carga que eu colocar ali. Ok? Quanto maior for a carga, portanto, maior vai ser o campo elétrico que vai estar atuando. Não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. O procedimento, né, a parte operacional da nossa conta, não é tão difícil. Eu só desenvolvi todo o cálculo aqui para você perceber de onde as coisas surgem, né? Senão parece que é aquela coisa meio pai de santo, né? Surge do nada, né? Não, a física tem toda uma lógica por trás dela. Às vezes nos falha um pouquinho da matemática, às vezes nos falta um pouquinho da matemática, mas está tudo muito bem descrito, ok? Bom, para finalizar, só gostaria de lembrar para você que todas as nossas aulas você pode encontrar, além de no YouTube, onde você provavelmente deve estar assistindo, também aqui no nosso site, né, no nosso portal scientiatvbr.futurecom.com.br, onde você encontra o menuzinho aqui, todo organizado com todos os temas das nossas aulas, aulas sobre curiosidade para quem é professor, enfim, um monte de coisa. Se você gostou desse canal, acha que vale a pena apoiar essa ideia, você pode estar nos patrocinando, fazendo uma doação na quantia que você achar que é correta pra gente, ok? Pra gente poder continuar gravando mais e mais aulas. Temos também agora uma página aqui no Facebook, facebook.com/scientiatv. Passa lá, dá um like, curte a página aí para acompanhar todas as novidades que a gente vai colocando. Legal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais ainda sobre campo elétrico, né? Campo elétrico agora, campo elétrico resultante, quando eu tenho dois campos ou mais interagindo um com o outro. Legal? Já que são grandes vetoriais, a gente pode fazer isso. Eu te vejo então nessa próxima aula. Um grande abraço, até mais.